Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias, por favor. Eu quero, até antes de ler, eu quero agradecer a Manu. Cadê a Manu? Cadê a Manu? Ela lá de São Judas? Ela já chegou aqui pingando azeite, né? Cheio de Deus. Nós tivemos uma ceia em São Judas no sábado passado e eu vi muito de Deus nessa menina. Deus a conserve assim. Os pais possam ensiná-la deste caminho. Muitas das vezes nós queremos importar, muitas vezes, cantoras de fora, mirim, adolescente, e a nossa casa, irmãos, está repleta de pessoas que nós conhecemos, né? Pessoas que, enfim, procuram os holofortes, né? Mas louvam com graça, com som. Deus abençoe. Eu quero parabenizar aqui os pais, né? Meus irmãos, abram suas Bíblias, por favor. O livro do profeta Joel, o profeta menor, capítulo número 3. Nós temos um trabalho a ser feito aqui no final do culto. Eu pretendo não me alongar. Eu estou muito feliz porque nós estamos com um número até um tanto relevante de candidatos e candidatas ao batismo para esse próximo domingo. Nós estávamos em média de uns 30 e pouco, e graças a Deus foi aparecendo mais um pouquinho ali, e chegamos a um número de aproximadamente 43 irmãos e irmãs que estarão descendo as águas batismais do domingo, né? Não sei se para o pastor é muita alegria, né, irmãos? Quero agradecer aos companheiros que têm trabalhado e têm focado, irmãos, tem priorizado essa questão do batismo, evangelizar, discipular, principalmente discipular, né? No domingo nós vamos estar lá e com certeza eu quero abraçar, não sei se vai abraçar todos, mas uma grande maioria, tá bom? A gente vai estar lá junto. Meus irmãos, capítulo 3 e verso 9 a seguir, diz assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Diga: suscitai os valentes. Chegue-se e subam todos os homens de guerra, forjai a espada das vossas redes de arado e lança das vossas podadeiras. Diga o fraco: eu sou forte. Apressai-vos e vinde, todos os povos em redor, e congregai-vos para ali. Ó Senhor, faze descer os valentes. Levante-se as nações e diga para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque está madura a seara, vinde e pisai, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Versículo 14, diga comigo: multidões. Diga comigo: multidões. Diga comigo: multidões no vale da decisão. Diga comigo: porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Eu não sei, principalmente os irmãos mais antigos, muitos dos mais velhos, eles lembram que em muitos congressos, em muitos encontros missionários, em muitas conferências missionárias, esse texto era muito usado, né? Esse texto de Joel, capítulo 14, capítulo 3, verso 14, principalmente esse texto. E hoje, irmãos, pela manhã, pensando no culto de hoje,
o Senhor nos direcionou para esta palavra. Diga comigo, multidões de amigos. Diga, multidões de amigos no vale da decisão. Eu creio que alguns irmãos já entenderam do que eu estou dizendo, multidões de amigos no vale da decisão. Está chegando o dia, irmãos, o grande dia está chegando, viu? Nesses dias, irmãos, que antecedem o nosso culto do amigo, Deus deseja ver, irmãos, a nossa igreja, o nosso setor, como, diga comigo, um exército libertador, aquele que vai resgatar as vidas, irmãos, que estão aí nas garras do diabo e Satanás, porque o trabalho dele é matar, é roubar e destruir. Jesus disse: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Então, o nosso trabalho, irmãos, como igreja, não é simplesmente, irmãos, desfrutar, se deliciar do que a igreja oferece. Nós, os pastores de igrejas, nós que estamos na direção da igreja, nós trabalhamos, irmãos, para uma programação do culto que até mesmo venha satisfazer os irmãos, sim ou não? Sim ou não? Convida cantores, convida pregadores, procura fazer uma liturgia, irmãos, que agrade a igreja, que agrade o povo, e ele te faz se esforçamos no máximo para isso. Mas, irmãos, não há programação maior, não há o foco maior, irmãos, do que nós trabalharmos a igreja, para que a igreja trabalhe vidas, para que a igreja, irmãos, se mobilize para um trabalho de libertação das pessoas. Concordam? Diga amém. Há uma multidão, irmão, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos companheiros de trabalhos, que estão, irmãos, no vale da decisão, caminhando a passos largos para o inferno. Esta é a verdade, irmãos. Não é os anjos que vai proclamar, não é os arcanjos, querubins, e não serafins, não. Quem tem que proclamar é a igreja. É nós que precisamos nos levantar, irmãos, como igreja, e entregar aquilo que nós recebemos de graça, sim ou não? A Bíblia diz: de graças você recebe e de graças vocês também dão. Então, irmãos, a igreja, ela precisa se mobilizar em torno disso. O culto que vamos, irmãos, realizar nesse domingo será um culto estratégico, sim ou não? Educar as pessoas, ou até mesmo famílias inteiras, irmãos, que estão no domínio satânico. Irmãos, se nós pararmos para pensar um pouco como é que está o mundo, como é que está, irmãos, não precisa ir muito longe não, como é que está o seu bairro, como é que está as casas, as pessoas ao redor da onde você mora, como é que estão essas pessoas? Irmãos, o que nós temos de preciosidade, o que nós temos de valor para oferecer, irmãos, às pessoas, e principalmente aos nossos amigos, irmãos, é Jesus Cristo e esse crucificado. Jesus não mudou. Hebreus 13:8 ele disse: eu sou o mesmo ontem e hoje e eternamente. Jesus ainda salva, Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, e Jesus ainda promete o céu para a sua igreja. Glória a Deus. Nós não vamos, irmãos, sozinhos. Nós precisamos levar outras pessoas também, irmãos, para este lugar. Amém? Se todos estivermos neste propósito, veremos pessoas sendo livres para servir a Cristo. Glória a Deus. Irmãos, o diabo tem feito um estrago muito grande no mundo. Eu vou repetir de novo: o diabo tem feito um estrago muito grande no mundo. Se nós, irmãos, chegássemos primeiro em situações que nós estamos vendo aí, irmãos, talvez o mundo não estaria como estivesse hoje, o bairro onde você mora não estaria como se estivesse hoje, a cidade, o município não estaria como se estivesse hoje. Mas, irmãos, eu creio que Jesus ainda quer salvar pessoas.
Jesus ainda quer libertar pessoas, irmãos. Você um dia foi liberto, um dia você recebeu Jesus como Salvador. Hoje você é uma pessoa alegre, uma pessoa satisfeita, uma pessoa, irmãos, que tem Jesus, que anda com Jesus, que dorme com Jesus, levanta com Jesus, que serve a Jesus, que adora Jesus, que faz, irmãos, a obra para Ele, irmãos, para Jesus. Então, irmãos, nós precisamos nos mobilizar. Deus está convocando a sua igreja, irmãos, para uma missão de resgate, pois há multidões e multidões no vale da decisão. É muito interessante, irmãos, nós pregarmos para a igreja e nesse momento há um certo movimento de alegria, e a pessoa levanta, bate a mão. É naquilo que Deus pode fazer por você. Amém, irmãos? Mensagem tem que massagear o nosso ego. Mensagem de autoajuda é o que muitas pessoas querem ouvir hoje na igreja. Se não ouvir isso, parece que o culto não está bom. Mas, irmãos, nós precisamos atender ao chamado do Mestre. Qual foi o chamado? Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Eu disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, irmão. Nós precisamos falar. Só existem dois caminhos: é o caminho largo e o caminho estreito. Só existe, irmão, céu e inferno. Não tem intermediário, não, irmãos. E nós precisamos, como igreja, proclamar. Para sermos bem-sucedidos nessa missão, precisamos, irmãos, de algumas atitudes. Eu, lendo esse texto, o Espírito Santo tem me ressaltar algumas situações que nós podemos pensar aqui um pouquinho, algumas atitudes, para termos, irmãos, um êxito, principalmente nesse trabalho que nós estamos falando aqui hoje. Primeiro, diga comigo: reconhecer que a convocação, diga, reconhecer que a convocação não é humana, diga, não é humana, mas é divina. Quem está chamando, irmãos, não é o homem. Nós tivemos segunda-feira com alguns obreiros lá no Belém, e o nosso decano, o nosso pastor presidente, que dá prazer, irmãos, de ouvir, de sentar para ouvir. E qual foi a mensagem dele, pastor Jeremias? Pastor Felipe, que estava lá, qual foi? Movimento povo, regimento povo. Aí ele leu lá em Números, capítulo 10, né? Movimento povo, ajuda o povo, coloca as irmãs para evangelizar, coloca as crianças para evangelizar, coloca a mocidade, coloca a orquestra, coloca o obreiro, movimento infantil, movimento povo, põe o povo para trabalhar. Foi essa a palavra que o nosso pastor deu. E nós vamos ver qual texto que nós lemos aqui, irmão? Proclamar isto entre as nações, apregoai. Oh, irmãos, está muito claro isso aqui. Não é pastor José Wellington Bezerra da Costa, não é pastor José Wellington Costa Júnior que está dizendo, não, irmãos. Quem está dizendo aqui é o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor, aquele que manda e garante, aquele que manda, irmãos, e nos municia, e, irmãos, de ferramentas para fazer a obra a qual Ele nos está mandando. É Deus que está nos chamando para este propósito, resgatar vidas. Foi Jesus que chamou Pedro, irmãos, de um pescador, né? Um galileu, um pescador, chamou Pedro, dizendo: Pedro, a partir de agora você não mais vai pescar no mar, você não vai mais entrar em barco para pescar, passar a noite toda às vezes não pegando nada. Você, a partir de agora, você vai pescar homens. Glória ao nome de Jesus. Quantos pescadores de homens nós temos aqui? Não é só Pedro, não. Quantos pescadores de homens nós temos aqui, irmãos? Todos nós, crianças, adolescentes, jovens, obreiros, pastores, todos nós somos chamados para pescar homens. Como é que está a tua rede, meu irmão? Como é que está a tua rede, meu irmão? Será que a rede está boa ou está furada? A nossa rede precisa estar boa, irmãos, costuradinha, bonitinha, para que possamos, irmãos, pescar peixes. Eu estou dizendo peixe no sentido humano. Irmãos, prestem bem atenção.
palavra que você prega, o evangelho que nós anunciamos, não é evangelho de balela, não é evangelho de qualquer coisa. Nós não usamos livros extra para evangelizar, mas a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus, ou seja, o evangelho é dunamis. Irmãos, o coração pode estar petrificado tudo, mas a palavra de Deus, ela penetra até a divisão da alma do espírito e das juntas e medulas, meus irmãos. Às vezes você fica com pessoas tanto tempo conversando, conversa de política, conversa de tanta gente, conversa de violência, conversa de tudo, irmãos, e não fala que Jesus é bom, e não fala que Jesus é fiel, e não fala que Jesus salva, não fala que a solução do mundo está em Jesus. Nós precisamos proclamar, porque a convocação, irmãos, ela vem de cima. Um dia, capítulo 6 de Isaías, o céu bradou. Qual foi o brado do céu? A quem enviarei? A quem? E a quem há de ir por nós? Aleluia. Alguém se manifestou. Isaías levantou a mão e disse: eis-me aqui, envia. Domingo agora, irmãos, nós estamos numa grande expectativa, como aconteceu alguns meses atrás, o culto do amigo, onde você vai ter a oportunidade, irmãos. O teu trabalho não é salvar ninguém. O teu trabalho, irmãos, não é convencer ninguém, porque quem convence não é você, quem convence é o Espírito Santo de Deus. O teu trabalho, irmãos, é se movimentar, trazer, é jejuar. Não estou dizendo isso para me engrandecer, mas, irmãos, Deus me incomodou essa madrugada, pastor Raimundo. Eu tive que ir para a sala e fiquei ali, irmãos, um período, não vou dizer que período que eu fiquei ali um período dizendo: Senhor, Senhor, não deixa, Senhor, que essas pessoas que foram convidadas, que elas tenham uma outra programação, mas que elas possam, Senhor, sentir a necessidade de estar aqui. Aqui elas vão ouvir hinos maravilhosos, testemunho maravilhoso, e vai ouvir a poderosa palavra de Deus, porque a palavra de Deus, as boas novas, é palavra que salva. Irmãos, não há mais alegria no culto. A gente se alegra quando as irmãs cantam, se alegra quando a mocidade, adolescente, a orquestra toca, coral toca. Mas, irmãos, não é alegria. A expectativa que nós temos no culto, qual é a expectativa que nós temos no culto? Qual é? É na hora, irmãos, que a irmã vem aqui, ou outro irmão qualquer, irmãos, que lê aqui os convidados. Aí de repente vem alguém: olha, irmãos, que essa pessoa ainda não é crente, ainda não recebeu Jesus como Salvador. Irmãos, o que nós ficamos fazendo? Fica ali orando: Senhor, vai falando no coração dessa pessoa, porque essa pessoa não vem aqui por acaso, não. Ela não vem aqui, ela não está com uma corda no pescoço, não vem aqui, ela vem aqui porque ela precisa ouvir alguma coisa diferente, alguma coisa que ela não vê na televisão, alguma coisa que ela não vê, irmãos, em nenhum outro lugar, porque aqui, irmãos, aqui é a glória de Deus que ele vai ver, é o Espírito Santo se manifestando, é Jesus falando, irmãos, movimentando os corações. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Que Jesus ainda opera. Por isso, irmãos, que o culto é uma guerra espiritual. O culto, irmãos, você não pode ficar conversando, irmãos, tratando de churrasco todo dia, não. O culto é para você, o culto, irmãos, você tem que estar centrado naquilo que você veio fazer. E qual é o trabalho? Se tem pecador na igreja, é você que está: Jesus salva esta noite, Jesus salva esta noite, Jesus salva esta noite. Quando for ver com apelo, encosta o pé daquela pessoa, irmão, se ajude, porque nessa hora nos braços dela parece que pesa 100 quilos, e você será o instrumento de Deus para trazer essa pessoa até aqui. Você pode dizer amém por isso? Não podemos, irmãos, ver esses cultos como um mero programa, do culto do amigo, programa da igreja, assim como uma guerra espiritual proclamada pelo Senhor. Diga: convocando
os seus valentes. Eu disse convocando os seus valentes. Deus não chama covarde. Os covardes ele manda botar para trás. O que Jesus disse para Gideão? Tem muita gente aí, meu filho. Pede para os covardes voltar. Quantos voltaram? 20 mil voltaram. Tinha 32 mil. 22 mil voltaram. Ficaram só 10 mil. Tem covarde aqui essa noite? Tem covarde aqui essa noite? Eu pergunto, quantos valentes estão aqui essa noite? Quantos valentes estão aqui? Atitude, segunda atitude: converter nossas ações cotidianas em ações de conquista. Olha o que o Senhor manda aí. Não vamos ler aqui, porque eu não preciso fazer um negócio rápido aqui. Na primeira parte deste versículo, do versículo 10, a ordem do Senhor é para que eles transformassem as suas ferramentas de trabalho em arma de guerra. Transforme as suas ferramentas de trabalho que vocês levam para o campo e transforme elas em arma de guerra. Ou seja, muda a mentalidade de vocês. Meus irmãos, essa manhã, quando eu pensava nesse texto e trazer aqui para os irmãos, ou seja, irmãos, Deus quer nos dizer nessa noite que a nossa prioridade e rotina não se volte apenas para o nosso cotidiano, trabalho, materiais, interesse, lazer, entretenimento. Não estou dizendo que isso está errado, não, mas que não fique só nesse foco. Então, esse foco, irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui: quanto tempo faz que você não traz alguém para o culto? Uma pessoa não crente para assistir o culto? Quanto tempo faz isso? Quanto tempo faz que você não ganha uma alma para Jesus? Você sabia que a Bíblia diz que quem ganha alma sábio é? A Bíblia diz que quem ganha alma sábio é. Irmãos, o ganhador já vai ter galardão no céu, vai ser premiado por aquilo que ele trabalhou, por aquilo que ele fez. Então a Bíblia dá até um incentivo para aqueles irmãos que evangelizam, aqueles que ganham alma. Eu estou muito preocupado, irmãos, eu estou muito preocupado. Muito bonito você da igreja, é muito bonito, mas irmãos, mais bonito do que isso é você ver as almas se entregando para Jesus. Quantas vezes aquela alma sai de lá do meio e vem para cá? Ele não aguenta, irmãos, se joga aqui, se derrama em lágrima. Ou seja, passa pelo processo do arrependimento, se convence dos seus pecados, recebe Jesus como Salvador. Jesus dá um banho do sangue dele, e aquela pessoa, irmãos, que era até muitas vezes mal vista pela sociedade, começa a ser uma pessoa bem vista pela sociedade, começa, irmãos, a dar fruto para a sociedade, e depende de nós. Terceiro lugar, diga: vencer os argumentos do comodismo e da covardia. Diga comigo: vencer os argumentos do comodismo e da covardia. Ou seja, qual foi a ordem do Senhor aqui? Olha aqui no versículo 11, na parte A. Olha aqui, o que está escrito aí? Apressai-vos e vinde todos os povos em redor e congregai-vos para ali. Aí há uma parte de oração que diz: ó Senhor, faze descer os teus valentes.
Ou seja, irmãos, olha o que Deus está querendo dizer aqui. Deus está mandando suscitar, levantar, se posicionar, tomar uma atitude, irmãos, com relação aos valentes. Preste bem atenção aqui. Ele não está mandando, irmãos, selecionar pessoas. Não. Todos estão sendo convidados para a guerra. Os valentes convocados não precisam ser experiente, capaz, ter curso de teologia, ter básico, médio, bacharel. O que eles precisam, irmãos, é dizer: Jesus ainda é o mesmo. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai nos levar para o céu. É isso, irmãos, que as pessoas precisam ouvir. Quantos podem dizer amém assim? Suscita os valentes, levante os valentes, apressa. Deus tem pressa, Deus tem pressa, irmãos. A Bíblia diz que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao reconhecimento da salvação e sejam salvos. Deus tem pressa, apressai-nos, levantai-nos, suscita os valentes, chama eles, pega as armas do cotidiano, do trabalho cotidiano e transforma em armas de guerra. Irmãos, nós temos uma arma poderosa. A palavra de Deus é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medula, e é rápida para decidir o pensamento do homem. Esta palavra é poderosa. Vou repetir: esta palavra é poderosa. Você não vai levar a sua palavra, você vai levar a palavra de Jesus. Passa-se, seca-se a ervas e murcha-se as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Meus irmãos, nós precisamos parar um pouco e fazer um exame introspectivo e rever as nossas prioridades. Eu falei isso aqui na reunião de obreiros. Nós precisamos rever as nossas prioridades. Muitas das vezes as nossas prioridades não é a prioridade dele, não, porque nós temos que estar conectados com a prioridade dos céus. Para que Jesus mandou Jesus aqui, irmão? Para que Deus mandou Jesus aqui para a terra? Qual foi a finalidade? Salvar e buscar todos quantos haviam perdido. Não foi essa a finalidade dele? Meus irmãos, a igreja está vivendo a última hora. Aleluia. Eu participei muito de congresso cujo tema é a última hora. Eu participei muito de congresso que o tema é já a última hora. E eu posso dizer, irmãos, com todas as letras, porque precisamos nos apressar, porque a hora está chegando. A hora está chegando. Tudo nos mostra, tudo, eu disse tudo, em algumas coisas, tudo nos mostra que Cristo está voltando. Tudo nos mostra que Cristo está voltando. Eu vou repetir: nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Meus irmãos, é hora de trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e não vamos poder mais trabalhar. Estou encerrando. Entender a urgência do momento. Já disse aqui, a ordem era apressar. Está lá no versículo 11. No versículo 12 falamos de uma seara madura e um lugar cheio. Ou seja, o tempo de agirmos é agora. João
9,4 diz: é necessário que façamos as obras daqueles que nos enviou, enquanto é dia. Estou repetindo novamente: a noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Eu vou dizer algo aqui, irmãos, nessa noite. Nós estamos vivendo num tempo em que nós não podemos perder tempo. Nos entenderam? Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, que é necessário que cada um de nós não perca nenhuma oportunidade. Existe oportunidade, irmãos, perdida, e existe oportunidade mal aproveitada. E qual é, irmãos, a oportunidade mal aproveitada? É a oportunidade que você teve para compartilhar o Evangelho e não compartilhou. Agora escuta aqui: para compartilhar o Evangelho, primeiro você precisa ter testemunho. Em segundo lugar, você precisa ter convicção da tua salvação. Em segundo lugar, você precisa ter convicção da sua salvação. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque tem pessoas que têm dúvida da salvação. Tem pessoas que não têm certeza da sua salvação. Tem pessoas que têm dúvidas se a trombeta vai soar e ele não vai. Os irmãos estão me entendendo? Precisa ter certeza da salvação, convicção da salvação. Em terceiro lugar, você precisa ter a alegria da salvação, porque um crente salvo é um crente alegre, é um crente satisfeito, ele irradia alegria. Os problemas estão se amontoando, e aquela pessoa que não tem Jesus pergunta para ele: como é que é esse negócio? Você está cheio de problema, perdeu isso, perdeu aquilo, e você ainda adora esse Deus, você glorifica esse Deus, você ainda serve esse Deus, você não abre mão dele. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e as ovelhas sejam arrebatadas do curral. Enfim, não conhece bem o texto. O que ele diz mais? Todavia, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Jeová é minha força. Nada pode roubar a alegria do crente. Você às vezes ganha uma vida, uma alma, irmão, sem falar nada, só com a tua alegria, aquela alegria que irradia. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz no capítulo 8, no capítulo 10, é 8, né? 8. Quando Felipe, irmãos, prega em Samaria, é 8, é isso? 8. Felipe prega em Samaria, aquela perseguição em Jerusalém, ele se espalha, Felipe vai para Samaria. E a Bíblia diz, irmão, que Felipe começa a pregar o Evangelho. E Jesus começa a curar, batizar com o Espírito Santo, faz milagre. E o versículo 10, o que diz? Lê aí para mim. O que diz o versículo 10? Ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Tem um versículo que diz: e houve grande alegria. Tem essa daí? Acho que é 8 e 10. E houve grande alegria naquela cidade. Tem isso aí? 8:8. É 8 e 8. Então leia primeiro. Eu leio por 2. E havia grande alegria naquela cidade. Aleluia. Irmãos, a alegria era por quê, irmãos? Porque o povo tinha dinheiro no bolso? Porque compraram o carro zero? Porque receberam chaves? Por que o povo está
Por que o povo estava alegre? Porque o Evangelho transforma, irmãos, o lugar. O Evangelho transformou a cidade. O povo já não estava mais triste, o povo estava alegre. Irmão, não existe um povo mais alegre do que o crente, que tem a certeza da salvação, que irradia esta alegria para outras pessoas, e essas pessoas recebem Jesus também como Salvador. Dia 23 é domingo, e nós estamos orando, o diabo vai perder de novo. Nós vamos entrar no território dele, cheio de graça e cheio de unção, e vamos resgatar, irmãos, aqueles que estão oprimidos por ele, das drogas, dos vícios, pessoas que vão insatisfeitas, e vamos trazer para a maravilhosa luz de Jesus. Pastor, que está pregando esta noite, sim. O senhor sabe que eu ainda não tenho esse amigo? O senhor sabe que eu ainda não pensei em ninguém? Até orei, pastor, mas até agora nada. Hoje é quarta-feira. Trabalhar enquanto é tempo, porque domingo está aí. É a noite, você não vai poder fazer mais nada. Você pode dizer amém por isso? Sabe o que Deus quer nos tirar? É da zona de conforto. Deus quer nos tirar da zona de conforto. Muito confortável, né? Passa um ano, não ganha nenhuma para Jesus. Passa 2 anos e nada, 3 anos e nada, 4 anos e nada. Irmãos, que desculpa você vai dar lá naquele dia? Fica pensando, que desculpa que eu vou dar naquele dia? O que você vai dizer naquele dia? Diga, eu sou devedor. Sabe o que Paulo diz em Romanos capítulo 1? Ele diz: primeiro, estou pronto. Estou pronto. Segundo, ele diz: eu sou devedor. Em terceiro, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quando ele diz eu sou devedor, eu já disse aqui, vou repetir. Você, irmãos, você é devedor de 2 formas. Primeiro, quando você compra alguma coisa de alguém, compra na Casa Bahia, Pernambucano, enfim, e de repente, irmão, você pega aquele carnezinho, você passa a ser devedor das Casas Pernambucanas, Casa Bahia, você é devedor dela. Quando você não quitasse contigo, você é devedor. Em segundo lugar, é quando alguém te entrega alguma coisa e diz: olha, entrega para fulano e tal. Enquanto você não entrega aquilo que você pegou para entregar para outra pessoa, você é devedor daquela pessoa que mandou você entregar. Eu queria saber quantos devedores tem aqui, irmãos. Levante a mão. O que é que você recebeu para entregar? De graça. De graça, não custou nada. De graça você recebeu. E o versículo acaba aí? E a continuação do versículo, como é que funciona? De graça recebei, e de graça você oferece. Irmão, você oferece alguma coisa para alguém se a coisa não é boa? Hein? Se você tem alguma coisa, se você recebe alguma coisa, você não vai oferecer para ninguém se a coisa não é boa. E se a coisa é boa? E se a coisa é boa? Eu perguntei se a coisa é boa. E se a coisa mudou a sua casa? E se você recebeu, mudou a sua vida? Mudou a vida da sua família? Meus irmãos, mamãe já dorme no Senhor. Mamãe já dorme no Senhor. Estou encerrando até agora. Mamãe já dorme no Senhor. Mamãe não sabia nem fazer mó. Não sabia nem ler e escrever. Era analfabeta. Irmã Edith de Oliveira Chaves. Um dia, a irmã Olga, que recebeu o Evangelho de graça, ofereceu para a irmã Edith, que foi minha mãe,
E a minha mãe pegou esse presente maior, que é Jesus. Abraçou Jesus. Irmãos, mamãe que recebeu de graça, começou a oferecer para minha tia, ofereceu para meus primos, oferecendo, irmãos. Hoje tem mais de 200 pessoas servindo a Jesus. Por quê? Eu disse, por quê? Porque ela recebeu o evangelho de graça e foi a parte de graça. Hoje ela dorme com o Senhor, mas a Bíblia diz: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica lá, ele não dá fruto, mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Meus irmãos, eu estou encerrando, sem querer encerrar. Eu disse para os irmãos aqui certa vez, um dia, eu estou na minha casa, testemunho para encerrar, estou na minha casa, a esposa está aqui, cheguei na escola dominical, uma Paraty, lembra daquela Paraty, né, que nós tínhamos? Paraty, pensa numa Paraty boa, Paratyzinha, né? Encostei em casa, de repente chega a vizinha, a Dalva, chega a Dalva, um monte de família na casa dela, ela estava com sede de Deus, estava com vontade de ouvir alguma coisa de Jesus. Fiquei sem entender, porque ela veio a terceiro esposo, veio, e ali, irmãos, conversamos um pouquinho, falando de Jesus, fizemos uma oração por ela saiu lá da cozinha, como estava fazendo comida, a Dalma, chegou em casa, foi embora, recebeu a oração e foi embora. Quando ela saiu de casa, eu falei: opa, vou abrir a minha casa para culto. Vou conversar com o pastor Aurelino Vieira dos Santos essa noite e vou falar para ele: pastor, hoje é domingo, quarta-feira eu quero a minha casa aberta para culto. Eu vou convidar os meus vizinhos. Eu vou convidar os meus vizinhos. Convidei irmãos Roberto, que era da Perfect Liberty, uma seita, Perfect Liberty, foi da macumba, batia tabaco, tudo, enfim. Veio ele, veio a esposa, veio as duas filhas, que eram adolescentes, e veio também, irmãos, mais a cunhada dele, mais o cunhado, enfim, a casa ficou ali com umas 10 pessoas. O que aconteceu? Primeiramente houve uma reconciliação da família, milagre que aconteceu ali. Houve uma reconciliação da família. No domingo, irmãos, passou um culto, 2, 3, veio tudo para a igreja, aceitaram Jesus como Salvador. Roberto, Dal, a Marli, o esposo, enfim, aceitaram Jesus. O que acontece, irmãos? As filhas cresceram, casaram com homens que estão hoje pastores. Presta atenção aqui, lá para você ver o que é geração. Casaram com homens que hoje são pastores lá do setor 19. Nasceram os netos, nasceram os filhos deles. E hoje, irmãos, a família está aumentando. Ela começou na minha casa, começa na tua casa, começa nas nossas casas, irmãos. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Estava dizendo para alguém esses dias aqui, estou encerrando. Primeira igreja que eu fui pastor, eu comecei como um diácono dirigindo igreja, Jardim Acácio. E ali, a minha esposa vai lembrar, irmão, Jesus é tão maravilhoso, e Jesus é libertador por excelência. Só um testemunho mais para encerrar. Começamos ali a pregar o evangelho, naquela igreja, tinha mais de 40, umas 40 pessoas mais ou menos, e de repente, irmãos, uma senhora veio para o culto. Essa senhora era benzedeira, eu não sabia o contexto da casa dela, era uma benzedeira essa senhora. Essa senhora aceitou Jesus, e tinha uma pernambucana lá que já estava no céu, chamada Maria Cícia. Ela fazia um mexido, um negócio tão gostoso. Uma vez foi até na casa dela. Ela me chamou e falou: pastor, eu gostaria que o senhor é uma série, nós fomos lá na casa dessa irmã Maria Aparecida lá, Maria Aparecida, enfim. Chegamos lá, irmãos, essa mulher era benzedeira, ela não tinha para benzedeira porque recebeu Jesus. Irmão, nós tiramos uns 10 sacos de santo daquela casa.
Pensa numa opressão. 10 sacos de sangue. Pode tirar tudo. Tira da parede, tira de prateleira, tira de toda coisa enchendo. Levamos e jogamos no rio. Irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque o Evangelho é poderoso. O Evangelho é poderoso. Irmão, Jesus pode fazer o que você nem imagina, irmãos. Eu vou dizer, Jesus pode fazer o que você nem imagina. Essa noite, irmãos, saia dessa zona de conforto. Domingo está chegando. Vamos deixar aquele lado ali de novo, viu? Aquele lado ali, aquelas 4 cadeirinhas ali. Vamos deixar, irmãos, para aquelas pessoas que vão ser trazidas. Quantos estão comigo nesse negócio de grande aí? Se você está comigo, você está com Jesus. Amém? Josemar. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Com grande alegria, eu quero chamar aqui na frente os nossos irmãos, as nossas irmãs que irão descer as águas batismais próximo domingo, permitindo o Senhor Deus. Eu quero chamar aqui na frente o nosso irmão Pablo